A questão sobre se Deus existe acontece praticamente desde o início de tudo. Pesquisas nos informam de que mais de 90% das pessoas no mundo de hoje acreditam na existência de Deus ou de algum poder superior. Mesmo assim, a responsabilidade de provar que Deus realmente existe é colocada sobre aqueles que acreditam em Deus. No entanto, não se pode provar ou deixar de provar a existência de Deus. A Bíblia diz que nós devemos aceitar por fé o fato de que Deus existe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Se Deus assim o desejasse, Ele poderia simplesmente aparecer e provar para o mundo inteiro que Ele existe. Mas se Ele fizesse isso, não haveria mais necessidade de existir fé. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Isso não significa, no entanto, que não existam evidências da existência de Deus. A Bíblia declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Salmos 19:1-4. Olhando para as estrelas, compreendendo a vastidão do universo, observando as maravilhas da natureza, vendo a beleza de um pôr do sol. Todas estas coisas apontam para um Deus Criador. Se estas coisas não são suficientes, também há evidência de Deus em nossos próprios corações. Eclesiastes 3:11 nos diz: Ele pôs a eternidade no coração do homem. Há alguma coisa no fundo do nosso ser que reconhece que há algo além desta vida e alguém além deste mundo. Nós podemos negar este conhecimento intelectualmente, mas a presença de Deus em nós e através de nós ainda estará lá. Apesar disso tudo, a Bíblia nos adverte que alguns, mesmo assim, irão negar a existência de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmos 14:1. Visto que a maioria das pessoas através da história, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus, deve haver algo, ou alguém, causando esta crença. Além dos argumentos bíblicos para a existência de Deus, existem argumentos lógicos. Em primeiro lugar, existe o argumento ontológico. A forma mais popular do argumento ontológico, basicamente, usa o conceito de Deus para provar a existência de Deus. Ele começa com a definição de Deus como: do que este não pode ser concebido alguém maior. Argumenta-se que existir é maior do que não existir, logo o maior ser que pode ser concebido tem que existir. Se Deus não existisse, então Deus não seria o maior ser que pode ser concebido, mas isso iria contradizer a própria definição de Deus. Em segundo lugar está o argumento teleológico. O argumento teleológico é aquele que diz que como o universo apresenta um projeto tão incrível, deve ter havido um projetista divino. Por exemplo, se a Terra estivesse apenas algumas centenas de quilômetros mais afastada, ou mais próxima do Sol, ela não seria capaz de sustentar grande parte da vida que sustenta no momento. Se os elementos na nossa atmosfera tivessem apenas alguns pontos percentuais de diferença, tudo que vive na Terra morreria. A chance de uma única molécula de proteína se formar ao acaso é de 1 em 10.243. Isto é, 10 seguido de 243 zeros. Uma única célula possui milhões de moléculas de proteínas. Um terceiro argumento lógico para a existência de Deus é chamado de argumento cosmológico. Todo efeito deve ter uma causa. Este universo e tudo o que há nele é um efeito. Tem que existir algo que causou a existência de tudo. Finalmente, deve existir alguma coisa não causada que fez com que tudo viesse à existência. Este não causado é Deus. Um quarto argumento é conhecido como o argumento moral. Todas as culturas através da história têm alguma forma de lei. Todo mundo tem um senso de certo e errado. Assassinar, mentir, roubar e agir de forma imoral são coisas quase universalmente rejeitadas. De onde veio este senso de certo e errado senão de um Deus santo? Apesar de todas estas coisas, a Bíblia nos diz que as pessoas irão rejeitar o conhecimento claro e inegável de Deus, irão acreditar em uma mentira.
Romanos 1:25 declara: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. A Bíblia também proclama que as pessoas não têm desculpa para não acreditar em Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. As pessoas afirmam não acreditar em Deus porque não é científico, ou porque não há prova. A verdadeira razão é que, uma vez que as pessoas admitam que há um Deus, elas também precisarão se dar conta de que devem ter responsabilidade para com Deus, e que precisam do seu perdão. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Se Deus existe, então nós devemos prestar contas das nossas ações a Ele. Se Deus não existe, então nós podemos fazer o que quisermos, sem termos de nos preocupar com o seu julgamento sobre nós. Eu acredito que esta é a razão pela qual a evolução é tão fortemente aceita por muitos na nossa sociedade. Para que as pessoas tenham uma alternativa para acreditar em um Deus Criador. Permita-me expor um último argumento para a existência de Deus. Como eu sei que Deus existe? Eu sei que Deus existe porque eu falo com Ele todos os dias. Eu não o ouço falar comigo de uma forma audível, mas sinto a sua presença, sinto a sua liderança, conheço o seu amor, desejo a sua graça. As coisas aconteceram na minha vida de forma que não há outra explicação senão Deus. Deus me salvou e mudou a minha vida de forma tão milagrosa que eu só posso aceitar e louvar a sua existência. Nenhum destes argumentos pode persuadir alguém que se recusa a aceitar o que é tão claro. No fim das contas, a existência de Deus deve ser aceita pela fé. Hebreus 11:6. A fé em Deus não é um salto cego no escuro, mas um passo seguro em um quarto bem iluminado onde bilhões de pessoas já estão presentes. Você já passou por alguma transformação ao entregar a sua vida a Deus? Comente aqui.